Boa tarde, amigo do tênis de mesa do Brasil. Vamos de tênis de mesa virtual mais uma vez. Categoria B, Hidetaka Junior Horn. Jogo que foi anunciado agora, já. Não temos tempo a perder. Vamos dar uma olhada lá na sala. Se os jogadores já estão prontos. Não, somente um. Só o Hidetaka está na sala. Vamos esperar o Junior Horn mais um pouquinho. Vamos dar mais um minutinho. Vamos com tudo. Teoricamente, hoje é o último dia, né, para acabar os jogos do grupo. Talvez apenas, talvez a gente dê um prazo a mais aí se realmente precisar, se tiver muito jogo ainda a ser feito, mais 1 ou 2 dias de repente. Ah, e a ideia é essa semana já começar a quartas de final, né, para fazer semifinal e final semana que vem, porque no fim de semana próximo já vai ter já vai ter o Campeonato Brasileiro, né? Dia 8 e 9 de novembro. Toda a parte virtual, né? Todo mundo jogando de casa. E só os finalistas da categoria Absoluto A do virtual que vão para Blumenau em dezembro jogar a final lá, com o óculos virtual, lógico, mas presencialmente lá no ginásio para todo mundo ver. Eles colocam um telão bonito lá, fazem um show bacana lá para o pessoal assistir e conhecer melhor o tênis de mesa virtual, né? Vamos lá, vamos ver se. Vamos ver aqui, os jogadores estão falando aqui no WhatsApp. Eu sugeri aqui alguma solução para eles. Vamos esperar. Os jogadores estão ali se preparando ainda. Às vezes dá alguma coisinha de conexão, às vezes tem que reiniciar o óculos. Às vezes o cara descobre que a bateria do controle está baixa e ele vai trocar a bateria. Tem um monte de coisinhas, né, para acontecer no mundo virtual aí. Vamos esperar mais um minutinho. Ahn, já temos aí muitos resultados dos grupos, né, das 3 categorias. Já tem muita coisa já se desenhando, né, para as quartas de final. Alguns grupos já acabaram os jogos, outros estão para acabar. Tá naquela correria dos últimos dias. Brasileiro é assim, né? A gente deixa para o último dia mesmo, não tem jeito. E agora fica aquela correria, né? Hum, Vou ajudar aqui eles pelo. Acho que deu. Lá, vamos ver se está tudo certo. Eles foram para. Tá bom. Vamos dar. Nossa, minha sala agora. Opa, Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, boa Vlad? tarde, bem, tudo bom? Ó, só para avisar, vocês estão com o mesmo avatar. Não é um problema porque um de vocês é classista, o outro é caneta. Mas vocês estão com o mesmo tiozinho de cabelo branco aí de avatar. Eu vou mudar então, eu mudo. Tá. Eu tenho impressão que um travou aí, não? Ele travou e agora ele voltou ao normal. Para mim aqui continua travado. Tá, eu vou sair da sala e voltar para ver se melhora, tá? Me dê um minutinho aí, já volto. Tá bom. Verdade que eu vou fazer é reiniciar o meu jogo, que é a melhor coisa a fazer. Deu algum probleminha, alguma coisa, reinicia o jogo.
Isso no óculos também, não só na transmissão, não só para mim que estou transmitindo, né? Mas para todo mundo ali que está jogando também. Às vezes dá algum probleminha, desliga o jogo, volta. Se ainda não resolver, reinicia o óculos do começo, né? E volta. Vamos ver se dá agora. Sabadão. Boa, agora do Avatar que os dois estavam igual, agora tá os dois bem diferentes, mas tudo bem, ótimo. Tá ótimo. Fiquem à vontade, tá? Já estamos ao vivo, comecem a hora que vocês quiserem, sem pressa, bom jogo aí, melhor que sim. Obrigado. Por falta de Avatar, agora eles estão Quer dois começar lá? fortes. Bom jogo aí, Léo. Bora, bom jogo, Júnior. Vamos lá, vamos começar, vamos assistir esse jogo. Placar funcionando? Cadê o placar funcionando? Bora o placar funcionando. Nosso placar tá preguiçoso ali, tá no jogo antigo. Vou tentar atualizar, ver se melhora. Enquanto isso, a gente acompanha pelo placar ali de dentro, né? Nosso placar não está funcionando. Vamos por partes, a gente acompanha ali por dentro. Esse é o primeiro jogo. Vamos colocar o nosso contador de batidas primeiro, que já está mais na mão. Contador de batidas também. Ah, talvez, calma lá. Opa, acho que está funcionando. Tudo meio estranho, né? Às vezes. Tá uma linha branca feia ali, né? Se você consertar isso, calma lá. Agora deu, hein? Meio feio ainda. Não estou contente com o nosso contador de batidas. Mas acho que é o que tem para hoje. Dá para enxergar ali, pelo menos, né? Tá bom, vamos lá. Depois eu conserto isso. Pessoal aí no chat já animado. Thiago pedindo para colocar o último dia do grupo para domingo, para ganhar adicional salário. Pô. O Rodrigo Léo falou que eles estavam com o meu avatar antigo, né? Que é aquele avatar de tiozinho de cabelo branco. O Ted aqui também, no chat. Vamos nós para mais embates do Rachão Virtual, é isso aí. Thiago sugerindo aqui que quando eu for jogar, alguém, ele, o Léo e o Ted fazerem comentário ali, narração e comentário. Tá bom, vamos ver, né? Podia, né? Podia ser uma boa. Tá bom. Enquanto isso, o Junior Horn, que tá ali do lado direito, já ganhou o primeiro set. Segundo set equilibrado. Nada do nosso placar voltar. Vou continuar tentando aqui. Vou dar uma atualizada no site do nosso amigo Biptic para ver se o negócio funciona. Opa, acho que aqui para mim funcionou. Vamos ver se isso dá certo. Aê! Placar funcionando a tempo de acompanhar esse 10-10 entre os dois. O Léo me zoando aqui, que não é o avatar antigo, não parece comigo na vida real. Não posso negar, né? Não posso negar que os cabelos estão cada dia mais brancos. Não tenho como falar que o Léo tá errado, né? Olha só, hein? Estamos montando uma equipe de transmissão aqui. O Rodrigo Léo transmitindo, o Ted comentando
E o Thiago com o seu sotaque lá do Ceará, fazendo entrevistas dentro da sala, ao Ótimo vivo. jogo. Essa última aí foi. Enquanto a gente fica Fechei o olho e batendo coloquei a papo, raquete bem em cima. enquanto a gente está batendo papo, aqui o Júnior conseguiu arrancar da cartola esse segundo set e ganhou o primeiro jogo, 1-0 para o Júnior Horn em cima do Hidetaka. Antônio aqui na transmissão também torcendo pelo 3-2 como sempre. Eu também quero sangue, quero mão suando, quero coração batendo na garganta. Um dia a gente organiza um torneio virtual onde eu esteja em São Paulo e aí a gente faz a transmissão os três juntos aqui e o Thiago lá do Ceará vai entrando na sala com o óculos dele e entrevistar os jogadores no final. Aí fica nós três aí aparecendo aqui na tela e comentando. Eu coloco uma janelinha, igual na Casa TV, assim que fica a narradora e a Liane Kozak, às vezes aparecendo em cima, assim. Eu dou um jeito de colocar essa janelinha, fica nós três ali, ó, sentadinho, grudadinho. Vai dar um clima romântico, vai ser ótimo. Enquanto isso, aqui começando o segundo jogo. Um jogo muito equilibrado o set anterior, né? Que abertura do Junior Horn, né? Com a borracha da frente. Estilo antigo, o Claudio Cano fazia umas aberturas dessa, né? No backhand. Dava um top spin com a borracha da frente, assim, estilo caneteiro, muito bonito, muito difícil de fazer. Vou falar com o Rodrigo Léo, que é o patrão, né? Ele que é o homem do dinheiro. Lá para ele contratar já o Thiago de repórter. Uns 10 mil por evento tá bom para você, né, Thiago? Fica de boa, né? Acho que você faz, né? 10 mil por entrevista, né? Por jogo, lógico, né? Não pelo evento todo. E aqui o Hidetaka tendo problemas com o saque Nossa, que bola fez o Junior Horn agora, hein? Na paralela, um tiro de forehand dificílimo e vai para cima agora o Hidetaka. Os dois têm estilos mais ou menos baseados em muita variação de saque, né? Mas parece que tá ficando melhor pro Júnior, né? Que bola! Dois forehand. Esse forehand na paralela do Júnior é meio novidade, hein? Tá entrando muito rápido. Tá com uma facilidade, tá? Achou o ângulo, né? Da raquete. Essa bola na paralela é importante achar o ângulo, porque ele vai ter que esticar o braço e soltar o braço para cima e um pouquinho para frente. Se ele errar o ângulo ali, já era. Tá fazendo muito bem essa bola, tá atacando muito bem o Júnior. Aliás, como tem melhorado o ataque do Júnior, né, nesses últimos tempos. Esse ataque de forehand dele tá muito mais regular. Olha que legal o Antônio falando aqui no chat que usando o VR Chat dá para fazer entrega de medalhas. Ele já viu isso num torneio do Eleva antes do Surik. Quando o Surik entrou, deu ruim, né? O Surik entrou, cagou tudo, né? Ficou tudo uma merda, não tem mais transmissão legal, não tem mais comentário. Ele conseguiu fazer todo mundo ser demitido, a equipe toda, para ficar só ele, aí aumentaram o salário dele, em vez de ele fazer o que a equipe toda fazia, ele faz menos do que ele fazia no começo. É uma merda, isso é uma merda, mas fazer o quê, né? Não dá para depor o homem porque ele é o queridinho do rei. Então, ele conseguiu convencer o desenvolvedor do jogo que ele trabalha pra caralho, que a vida dele é um inferno, que ele tem que responder milhares de e-mails. Isso eu já ouvi do desenvolvedor, tá? Não tô inventando história, não. Eu tenho um papo registrado. É complicado, né? Enquanto isso aqui, a gente vai trabalhando e o Júnior vai ganhando. 2-0 para o Júnior. Mais uma vez, dois sets equilibrados, mas está prevalecendo a consistência do Júnior ali, fazendo bons ataques na hora certa, entrando variação de saque. O Hidetaka precisa variar mais ainda aquele saque dele, precisa ir para cima, precisa atacar um pouco mais.
Talvez sacar um pouco mais longo na esquerda do Júnior para conseguir trocar a bola, porque o Hidetaka troca a bola muito rápido, muito bem, né? Então talvez sacar mais rápido na esquerda, na diagonal do backhand ali para conseguir trocar mais bola pode ser uma solução. Para o Júnior, na verdade, conseguir chamar o jogo ali para o forehand para atacar tá dando muito certo, né? Então não tem muita mudança estratégica para fazer o Júnior por enquanto, mas o Hidetaka que está perdendo precisa mudar esse jogo. Começando o terceiro jogo, que pode ser o último, hein? Estando muito forte no Júnior. Como tá entrando fácil esse forehand dele agora, né? O interessante é que às vezes dá uns cliques no jogador, né? Do nada, assim, ele entende alguma coisa que ele não estava entendendo. Às vezes é o tempo de bola, às vezes é algum ângulo, aceleração de braço. E de repente, uma bola que ele não fazia tão bem começa a entrar sempre, né? Muito interessante esses detalhes técnicos que às vezes a gente ensina o jogador, a gente mostra o que tem que ser feito, ele entende na teoria, mas às vezes na prática ele precisa realmente. Olha que rally bonito, hein? Que rally maravilhoso. Acho que o melhor rally do jogo até agora. Às vezes o jogador precisa entender na prática, ele mesmo, né? Sentir ali o movimento que ele tem que fazer e ganha o primeiro set o Hidetaka. Tá vivo no jogo o Hidetaka, hein? Esse saque lateral do Júnior é um saque lateral com efeito para a direita. A tendência da bola é cair no lado do forehand dele. O Hidetaka precisa dar um jeito de entrar pelo lado esquerdo da bola, carregar a bola um pouquinho mais lento e direcionar esse saque pro lado esquerdo do Júnior. Toda hora a bola. Agora sim ele conseguiu, entrou rápido em cima, ele jogou para a esquerda. Porque senão tá sobrando bola muito fácil ali na mão do Júnior do forehand ali para ele atacar. Agora pesou bem o Hidetaka, né? Bem fundo a bola. Esse saque do Hidetaka na paralela tá fazendo um estrago também, né? Difícil de recepcionar. Tava conversando com o Hidetaka esses dias e ele me falou que ele nunca teve aula, né, de tênis de mesa e começou a jogar há pouco tempo no virtual. E é muito impressionante isso, porque pela técnica que ele tem, tipo de movimentação, as ideias de jogo, eu nunca diria que ele tem essa história que ele falou, né? Que nunca teve um treinamento certo e é muito impressionante. Isso é uma prova que o virtual realmente é muito próximo do real, né? Para você ter um jogador com uma qualidade dessas sem nunca ter tido uma instrução, né? Imagina botar instrução em cima dele, aí, imagina botar técnica, conceito de movimentação, de posicionamento, fazer ele entender melhor o que que ele tá, o jeito que o saque dele está funcionando, o jeito que ele recepciona, né? Botar técnica em cima, ele pode virar um jogador extremamente forte, porque ele já é um jogador muito bom para o nível, né, que ele se propõe de nunca ter tido aula, e nunca ter treinado na vida real. Muito impressionante.
E esse set é importantíssimo para o Hidetaka para ele se manter vivo, né? Se ele perder esse set, acabou 3-0 para o Junior Horn. Se garantindo no bloqueio ali do lado esquerdo, Júnior. Ó, a fluidez, né, do Hidetaka na transição de backhand e forehand. Realmente um jogador aí que a gente tem que prestar atenção, né? Se ele começar a treinar com alguma instrução específica, ele pode realmente explodir. E o Júnior segue com um jogo muito consistente, né? Sacando bem, mais uma vez atacando, girando muito essa bola, lá, mais de 100 giros por segundo. Que bola fez o Hidetaka agora, hein? A bola estava difícil, ele botou mais alta, mas pôs um efeito lateral para a esquerda ali que acabou enganando um pouco o Júnior. O Júnior perdeu o tempo da bola ali com a curva e acabou furando. E rally bonito, mais uma vez. 3 ataques excelentes na sequência de forehand. Importante esse saque agora, hein? Muito importante. Último saque dele no set, talvez. 9-9. Agora o Júnior tem a chance, com o saque na mão, de fechar o jogo, hein? Match point. Consegue. Que jogo difícil. Valeu, mano. Acho que fechou, né? Bom jogo. Valeu. Sim, fechou 3-0, mas equilibradíssimo esses dois últimos jogos, né? Que coisa! Eu estava comentando aqui com o pessoal do chat, né? Que o Hidetaka, né, Hidetaka, a gente conversou esses dias, você conversou, falou que nunca teve um treinamento Não. específico, né? E, e é muito impressionante o nível que você joga sem nunca ter tido instrução nenhuma. O Júnior também teve pouca instrução, assim, né, Júnior, né, assim, ao longo, assim, não teve muito treino. E o nível que vocês estão jogando, assim, é maravilhoso. O nível técnico mesmo, assim, de ideias na mesa, estratégia, consistência. É incrível o que o tênis de mesa virtual tem feito pela técnica de vocês, viu? Vocês estão de parabéns, porque é um esporte dificílimo, o tênis de mesa, e do jeito que vocês estão jogando, assim, realmente é muito bonito de ver, viu? Parabéns para os dois. Boa, obrigado. Valeu, Júnior. Valeu, Léo. Obrigado, Vlad. Valeu, Vlad, Tamo pela junto. transmissão. Valeu, até, Até mais. até os próximos jogos. Vejo vocês em breve. Valeu. Maravilha, muito bom. 3-0, mas cabia. Olha, cabia até um 3-2 aí esse jogo, viu? Tava equilibrado, viu? Tava equilibrado. Esse último jogo, olha lá, 11-9, 11-8, 11-9. Podia ter ido para qualquer lado. O último set do segundo jogo também foi um 14-12. Senti que o Hidetaka estava bem no jogo ali, podia ter ganhado, faltou pouco ali, faltou um detalhe. Jogaço, jogaço. Confesso que eu não sei como é que tá a nossa programação de agora à tarde, porque eu tenho um monte de aula agora. Talvez mais à noite, no final da noite, a partir de umas 8h30, eu consiga transmitir alguns jogos. Vou dar uma olhada e depois eu vou falar com os chefes, com o Rodrigo Léo e com o Ted, para ver se realmente no final, hoje à noite a gente conversa e ver se realmente a gente consegue dar 1 ou 2 dias a mais aí, para ver se conversar com o pessoal, ver quem consegue jogar nos próximos 2 dias para terminar os jogos de grupo, se necessário. E o ideal é que não, né? Que a gente siga o torneio na programação de sempre, até porque se a gente começa a dar essas folgas, né? A gente sabe como é, o ser humano fica mal acostumado. Aí daqui a pouco no próximo torneio tem 2 semanas para jogar, todo mundo deixa para última hora porque sabe que a gente vai dar mais uns dias. Eu não gosto da ideia, na verdade. Eu gosto da ideia da pessoa se programar. Foram 15 dias para jogar, né?
E o Thiago está falando aqui para eu pedir aumento. Vou pedir aumento mesmo, Thiago. Quero 20% pelo menos de aumento, mais vale transporte e vale refeição. E é isso, então. Vamos ver se a gente encerra já a fase de grupos, né? O quanto antes, para seguir o torneio, porque tem muita coisa para acontecer, ainda tem muito jogo pela frente. Obrigado mais uma vez pela companhia aí, pessoal que está acompanhando, que está no chat. E a gente se vê daqui a pouquinho. Abraço para vocês.